TV Sintonia, a TV que passa você. JS Meio-Dia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios. Multas por celular ao volante lideram estatísticas do Denatran e o primeiro Festival de Turismo de Araxá. Boa tarde, começamos nossa edição de hoje com imagens da Rua Santos Dumont. O tempo agora à tarde será de céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima chega aos 30 graus e a mínima 19 graus. As altas temperaturas do início da primavera aqueceram as vendas de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. Nos últimos dias, os araxaenses têm sentido o calor que veio junto com a mudança da estação. Esse calor aqui de Araxá, como que a senhora está lidando com ele? Tá bravo, né? A gente anda um pouquinho, a gente quase morre de calor, nosso Deus. O ar seco gera incômodo e é nesse momento que os aparelhos específicos de refrigeração e os famosos ventiladores são os mais procurados. O clima está muito seco, então realmente a venda aumentou sim nessa linha de produto, né? Se na rua está quente, dentro de casa a sensação térmica pode ser ainda maior. Por isso é indispensável ter um meio de amenizar a situação. Na casa do senhor, como que é distribuído assim esses ventiladores, climatizadores? Tem horário para usar? Como que vocês estão utilizando? É só durante a noite. Maneira de economizar. Porque também se ficar ligado o dia todo complica, né? Esta loja chega a vender em média 5 ventiladores por dia. E mesmo com a variação de preço, segundo este gerente, o climatizador ainda é o mais recomendado para baixar a temperatura. Hoje, se você for pegar um ventilador de 40 centímetros no mercado, ele vai dar uma diferença talvez de 90, 100 reais por um climatizador. O climatizador ele vai conseguir te atender de uma forma muito melhor, vai umidificar totalmente seu ambiente. Então, a custo-benefício, a utilização dos climatizadores hoje é muito mais acessível. E o número de multas por dirigir usando o celular já é 33% maior do que o registrado em 2017. A comparação é com a quantidade de flagrantes feitos de janeiro a julho deste ano. Viagens longas, muitos dias longe da família. O telefone é a forma de diminuir a saudade e se conectar. Porém, a combinação do aparelho enquanto está no volante é uma violação do que rege o Código Brasileiro. Dados do Registro Nacional de Infrações de Trânsito, do Denatran, apuraram um acréscimo desses números. De janeiro a julho, segundo o órgão, esse tipo de infração resultou na aplicação de 759 mil punições. Ao longo de 2017, as multas impostas pelo uso do celular ao volante somaram um total de 571 mil. Ler, digitar, falar e usar o fone de ouvido pode tirar completamente a atenção do pedestre na rua. Há estimativas que indicam um aumento em até 80% na chance de um acidente nessas circunstâncias. Mesmo com o carro parado no semáforo ou no engarrafamento, o manuseio de aparelhos eletrônicos continua sendo infração passível de multa. Profissionais da área comprovam que, nesses casos, não há nada que se suponha a segurança. Nenhuma chamada ou mensagem é mais importante do que você arriscar a própria vida e a de outros. O Código de Trânsito prevê uma penalidade ou autuação na modalidade gravíssima, são 7 pontos na carteira, a multa de R$ 293, aplicada ao condutor flagrado manuseando e utilizando o telefone celular enquanto dirige. Ainda a ser combinada com outro tipo de infração, a condução de veículos sem as duas mãos ao volante, que custa R$ 130,16 e rende mais 5 pontos na carteira. O acúmulo de 20 pontos ou mais, em um período de até 12 meses, implica na suspensão da CNH. Os riscos vão além do bolso e da possibilidade de ter o direito de dirigir suspenso.
Estima-se que mexer no celular ou atender a uma ligação aumenta em 400 vezes a chance de provocar um acidente. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, essa já é a terceira maior causa de fatalidades no trânsito no Brasil. A uma velocidade de 100 km por hora se percorre uma enorme distância em poucos segundos. Por isso, uma distração pode ser fatal. O aumento de pequenas colisões também é significativo. Uma ação que exemplifica é um motorista estar parado atrás de outro veículo, olhando o smartphone, e quando arranca, acaba colidindo com o carro da frente, por perder a noção da distância. Até 2016, a infração era média. O crescente número de acidentes fez com que uma alteração no CTB a transformasse em gravíssima. Infelizmente é comum. Nas nossas atividades de fiscalização aqui na rodovia BR-262, não são raras as ocasiões em que as equipes flagram motoristas conduzindo seus respectivos veículos e manuseando e utilizando telefone celular. Em que pese a previsão legal no sentido de proibir tal conduta, os motoristas, infelizmente, por uma questão cultural ou uma questão de viabilidade pessoal ali, ainda insistem em praticar essa conduta. Você vai ver em instantes, a audiência presta contas de gastos com a saúde pública e o dólar em alta dispara preços de produtos fabricados com o trigo. Mãos desenha um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. 2 menores foram apreendidos e 5 pessoas presas na Operação Fecha Batalhão. A repórter Janaína Silva traz as informações. Nessa fase da operação, o primeiro fato ocorreu no bairro Pedra Azul. Lá, quantas pessoas presas, Tenente Rosmar? Lá no Pedra Azul são 2 autores presos, né, uma arma apreendida, munição e drogas, né, devido à operação batida policial. Teve também, 2 horas depois desse registro no bairro Pedra Azul, outro na Avenida Washington Barcelos? Sim, foi abordado um veículo, né, que estava com odor de drogas e ao verificar, abordar, constatou-se que estava com maconha, tablete de maconha, eles estavam fazendo uso, né, então também foi mais 2 presos. Dentro da Operação Fecha Batalhão, mas já no bairro Max Neuma, houve também envolvimento, apreensão de adolescentes? Sim, um de 16 anos e o outro já tem 18, né? Então também referente a drogas. Por que ela tem sido realizada nesses pontos? Como é feita essa logística? Sim, é feito o planejamento, né, para a gente verificar onde está ocorrendo os pontos de traficância, né, e também como, assim, onde tem o maior índice de criminalidade. E nós estamos trabalhando nessa região. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que todas as pessoas presas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil. A Secretaria Municipal de Saúde realizou audiência pública com a participação de vereadores sobre a aplicação de recursos no setor no segundo quadrimestre do ano. Problemas enfrentados pela população também foram avaliados. A audiência é determinada pela Lei Complementar número 141. Na apreciação, vereadores e representantes do Executivo puderam analisar o demonstrativo. A secretária de Saúde, Diane Dutra, que assumiu o cargo em março deste ano, disse que apesar do pouco tempo junto à pasta, os resultados foram satisfatórios. Diane definiu Araxá como cidade referência no estado de Minas. Na crise que nós estamos enfrentando, Araxá não deixou de prestar nenhum serviço, né, que o estado está nos devendo, né, em torno de 10 milhões só da saúde.
Atendimentos que são da rede pública de saúde fizeram parte do quantitativo. A audiência pública apresentou o demonstrativo das 18 unidades de atenção primária de saúde que são oferecidos para a comunidade, assim como todos os outros serviços disponibilizados pela rede. Os números de serviços, projetos e ações foram demonstrados no telão. A enfermeira Ana Maria de Oliveira Martins, que então exibiu todos os dados do setor de planejamentos e projetos. Em relação ao número de consultas, a número de procedimentos realizados, houve sim um aumento. A secretária falou ainda sobre as melhorias nas unidades básicas de saúde e mencionou o problema da fila para a realização de procedimentos de ultrassom. Agora estamos comprando outro ultrassom, raio-x, para a gente acabar com essas demandas de tomografia e ressonância, não existem mais filas. Para o presidente da Câmara, Fabiano Santos Cunha, poder se inteirar dos gastos, despesas, assim como pontos positivos e negativos, é uma responsabilidade do parlamento. Nós sabemos que o gargalo maior de toda uma sociedade, de uma gestão pública, é no setor da saúde. Então, é sempre muito importante nós observarmos os números, os investimentos, aquilo que realmente foi gasto, aquilo que realmente está planejado, para que a gente possa ir sempre colaborando nesse aperfeiçoamento das ações no que tange à saúde pública. Em apenas 2 meses, o preço de massas e pães subiu 40 vezes mais do que a inflação do período. É a consequência da elevação do dólar e a necessidade do país importar mais da metade do trigo usado no mercado interno. Na rotina de Soraya, comprar o pão de sal para uma das refeições diárias. Para a bancária aposentada, o valor do produto poderia estar menos salgado. Poderia ser um pouco menos, porque é uma coisa que todo mundo come, todo mundo precisa, né? Vamos dizer, um complemento da alimentação, né? Na bancada, opções integral, baguete, com queijo por cima, de metro e caseiro, e uma variedade de roscas. A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados resume o cenário. Os maiores aumentos acumulados afetam principalmente o macarrão e o pão de forma, alimentos que têm o volume da farinha de trigo empregada na produção entre 60% e 70% do custo final do produto. Desde julho, os preços dos produtos à base de trigo, incluindo a farinha, aumentaram até 10%, segundo estimativas de entidades que representam o setor. Esse valor é 40 vezes maior do que a média do IPCA, que mediu 0,24% entre julho e agosto. Pelos dados mais recentes da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, o país deve produzir 5 milhões de toneladas de trigo em 2018 e comprar do exterior mais 6 milhões de toneladas. O preço negociado chegou a atingir R$ 819 por tonelada em agosto, o maior valor desde julho de 2015. Na parcial de setembro, caiu um pouco, para R$ 749,34. A elevação do trigo ainda não estabilizou. O encarregado de padaria baseia o consumo pela produção. Não há queda nas vendas e manter o preço do quilo requer malabarismo. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, o gasto com mão de obra representa atualmente 40% do custo do setor, energia elétrica 14,4% e impostos 15,2%. Mais de 41 milhões de pessoas passam pelas 70 mil padarias do país diariamente. O segmento emprega 2,5 milhões de trabalhadores, direta e indiretamente. A gente vende aqui em torno de 4 mil pão por dia, é o que mais sai por dia. Próximo bloco, população busca outras alternativas de renda para driblar o desemprego. E festival divulga o que Araxá tem de melhor no turismo. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco.
Bradesco. Do desemprego ao artesanato, trabalhar por conta própria tem sido a saída para muita gente que não consegue vagas no mercado ou precisa reforçar o orçamento doméstico. Empreender e abrir um negócio próprio é o sonho de muitos, mas muitas vezes o primeiro passo é simples e pode começar com pouco recurso. A demanda de peças personalizadas tem aumentado, o que fez com que algumas pessoas vissem o segmento de artesanato como uma fonte de renda. Na internet, o passo a passo é facilmente encontrado e nas empresas especializadas, os artigos podem ser encontrados por pequenos preços, o que incentiva ainda mais o investimento. Peças de diversas formas, cores e tamanhos que podem ser aplicadas em qualquer material. Isso tudo para aguçar a criatividade de quem deseja ter uma outra renda e assim adquirir esses produtos. Eveline diz que a crescente nas vendas veio após a crise na economia e a população em desemprego buscou alternativas para continuar a ter renda. Mesmo aquelas pessoas que trabalham em outro lugar, elas conseguem nas suas horas vagas fazer um artesanato, fazer uma bijuteria e ter uma renda extra. E o que antes era um universo feminino, hoje ganha adeptos de todos os gêneros e idades. As pessoas que procuram por uma terapia, às vezes tem pessoa que está em quadro grave de depressão, tem pessoas sozinhas e aqui eu atendo. Tem muita criança fazendo, que serve também para coordenação motora. Eu tenho idosos e tanto homem quanto mulher. Hoje em dia não tem mais, o público não é só mais feminino. Exposição de fotos no Teatro Municipal abriu o Festival de Turismo Viva Araxá. O evento, com várias atividades, vai mostrar os principais atrativos da cidade, envolvendo a população para estimular o crescimento do setor. As lendas da cidade contadas pela moradora do setor leste, Marisa Rufino. É necessário a gente apreciar coisas novas, mas voltar aquele saudoso. As referências que fazem o nome Araxá ser mais forte, até fora do país, retratadas em pontos distintos. O premiado doce, as cachaças que saem daqui circulam outros países, o queijo como patrimônio cultural e material brasileiro, museus e um complexo hidrotermal que cedia eventos em edições estaduais, nacionais e internacionais. Forma de disseminar e de congregar e de demonstrar a riqueza do entorno da cidade, né? Araxá não é só a cidade em si, o perímetro urbano em si. Nós temos todas essas riquezas que compõem a nossa microrregião. Então, basta agora a população prestigiar, os nossos visitantes curtirem e levarem daqui essa notícia além de Araxá, essa vivência além de Araxá. Acontecimentos que serviram como base para o primeiro boletim técnico do Observatório do Turismo, a 23ª vez em que o antigo mobilismo foi fator de exposição. Em 3 dias, pesquisadores analisaram o perfil dos visitantes, concluindo que 67% de quem esteve no evento era visitante e quase 33% reside no município. Os homens foram maioria. Elas ficaram com 34,1%. A faixa etária predominante foi entre 35 e 59 anos, acima de 60, menos de 20%. A pesquisa exploratória, que ouviu 122 pessoas, é traçar o público participante durante um período de grande fluxo turístico. A proposta das ações é oportunizar à população experiências do que torna um dos principais destinos de Minas Gerais. Dentro dessa maratona de atividades do que tem em Araxá, uma exposição registra o olhar de 5 fotógrafos de pontos distintos do município. Oportunidade de mostrar Araxá para os araxaenses e os integrantes do trade, revelando o que tem de melhor.
primeira coisa que a gente precisa pensar para levar Araxá para fora é que as pessoas aqui em Araxá realmente percebam o tanto que Araxá é gostoso, o tanto que Araxá é aconchegante, o tanto de coisa que se tem para fazer aqui. Nós muitas vezes não conhecemos o que nós temos a oferecer. Então o primeiro passo é que a gente conheça Araxá. A partir do momento que a gente internamente estiver organizado, estruturado, uma governança forte que realmente defenda o setor turístico e também atraia investimentos no turismo para Araxá, nós teremos também a confiança do cidadão araxaense, porque vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, e isso é muito importante para o desenvolvimento regional. Viva Araxá! O JS Meio-Dia fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Sintonia. Boa tarde. JS Meio-Dia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios.